Então, Paulo, pode baixar um pouquinho o fundo musical? Não sei só para mim que tá alto aqui. Isso, obrigado. Então, Paulo diz assim, Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e a paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba o que Paulo está dizendo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos abençoou. Então isso já é consumado. Você já foi, eu e você já fomos abençoados. Paulo está dizendo que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados. Então muitas vezes a gente está pedindo bênção, a gente quer crescer, a gente quer... nós queremos concluir, né, etapas, conquistas, mas Paulo já está dizendo que em Cristo nós somos abençoados. Existe um lugar que você é abençoado, em Cristo. Em Cristo. Você está em Cristo você já foi abençoado. Porque Deus nos escolheu, olha o que Paulo diz, a vocação agora. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Em Cristo, eu e você, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Cristo. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu sei que eu e você achamos que muitas vezes que nós somos alcançados aos 20 anos, aos 18 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, aí fomos alcançados, mas na verdade Paulo está dizendo que em Cristo nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou, em amor nos predestinou, nos deu um destino antecipado, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele quem? Em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão das transgressões também temos, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Ele nos fez conhecer o mistério, lembra? O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. Paulo está dizendo, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos agora foi revelado. O quê? Cristo em vós. Então o mistério era Cristo. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele, fomos também feitos herdeiros. Eu e você herdamos. É uma herança, não conquistamos, não é um pagamento, é uma herança. Herança se recebe de graça. Eu e você fomos feitos herdeiros. Eu e você fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu e você fomos selados, é um selo da promessa. Em Cristo, o Espírito Santo, é um selo, é um testificar da promessa de Deus, que é a garantia da nossa herança. Qual é a garantia da nossa herança? O selo da promessa. Quem é o selo da promessa? O Espírito Santo. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus, Paulo agora falando aos Efésios, por essa razão, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações.
peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Lembra que todos os dias aqui nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação? Essa é a oração de Paulo também, aos Efésios. Ele diz, olha, a minha oração é que Deus dê a vocês revelação e sabedoria. Do pleno conhecimento dele. Do pleno conhecimento. Esse conhecer, iada, é o relacionar, do pleno relacionamento. No relacionar com o Senhor, conhecer quem ele é. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo está dizendo que o coração tem olhos. Os olhos do coração, a fim de conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, do poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, aleluia, e o qual designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. Então lembre-se sempre, que o cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o corpo. E assim como o seu corpo expressa o que sua cabeça determina. É assim. Se a sua mente para, o seu corpo ele não expressa mais, ele não reage mais. Então, todo o corpo é uma expressão da cabeça. Se a cabeça é Cristo, nós expressamos quem Cristo é, o que Cristo pensa. Nós, como corpo de Cristo, nós como membros do corpo de Cristo, somos aqueles que expressamos o que a cabeça determina. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Capítulo 2, vocês estavam mortos nas suas transgressões. Éramos nós, né? Eu e você estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nos quais costumavam viver. Paulo está dizendo para os Efésios, isso se aplica para nós também. Quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Não por obras, a salvação não é por obras. A salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, não por pagar penitência, pagar promessa, não por subir 200 degraus de joelhos, não por caminhar 100 quilômetros pagando uma promessa. Não, ninguém é salvo por dar sopão, ninguém é salvo por fazer coisas boas, ninguém é salvo pelo seu mérito, por ser uma boa pessoa, por pagar as contas em dias. Não, isso não salva ninguém. Nada do que é humano é capaz de atingir os altos padrões da santidade do caráter divino. Por isso, pela graça, somente pela graça, não é obra, é favor, é um dom, é um presente de Deus. Presente você não compra, presente você ganha, você recebe. Ninguém pode dar um presente e cobrar por ele. Então isso é uma venda. Mas Paulo está dizendo que a graça nos salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isto não é de nós, é um dom de Deus, não por obras, porque se for por obras, a glória é nossa. Mas Paulo diz não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, interessante, Paulo está dizendo que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, mas fomos criados para boas obras. Então não são as obras que nos salvam, mas fomos criados para que façamos boas obras. Você percebe isso? As boas obras que fazemos não é motivo para ele nos salvar. As boas obras que nós fazemos é resultado da graça que nos salvou. E agora nós fomos chamados para fazermos, manifestarmos boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Portanto, lembre-se que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Sim, nós não éramos, nós aqui, e os Efésios, né, também, Paulo está escrevendo os Efésios, está dizendo, olha, irmão, vocês eram gentios, né, por nascimento, chamados incircuncisos por aqueles que são circuncidados, pelos judeus, feita no corpo por mãos humanas. Sim, porque a circuncisão era no corpo, feito por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Aleluia! Eu e você não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você percebe a preciosidade que é isso? Nós agora somos membros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não éramos. Você sabe que a família de Deus na terra era os judeus. Ele virá para os judeus. Cristo Jesus, ele voltará para os judeus. O negócio de Deus na terra é com eles. Essa guerra toda que está acontecendo, né, que eu e você estamos acompanhando, você sabe, a tentativa de Satanás de extirpar, destruir o Estado de Israel. Por quê? Porque ele voltará em glória nas nuvens. Para quem? Voltará para os judeus. E Satanás tenta aniquilar com os judeus. Se Satanás consegue extirpar os judeus da terra, Satanás supõe, ele imagina que aí a profecia não se cumpra. Porque se não tem judeu, a profecia não se cumpre, porque ele voltará em glória, nas nuvens. Você lembra disso? Ele voltará nas nuvens. Pastor, e a igreja? Bom, a igreja será arrebatada como um ladrão. A igreja que está aqui na terra será arrebatada como um ladrão. Ele virá como um ladrão, essa é a profecia. O arrebatamento ele vem como um ladrão. O ladrão busca o quê? Coisas preciosas. Pois bem, a igreja é a coisa preciosa. Então ele virá como um ladrão. Esse é o arrebatamento. A igreja será arrebatada. Mas aí, depois dos 7 anos, ele vem nas nuvens, lá em cima do Monte das Oliveiras. E aí ele vai descer, vai entrar pela porta Golden Gate, o portão dourado, ali em Jerusalém. Ao redor de Jerusalém, que cerca ali onde era o templo,
Tem um portão, já falei para você, tem um portão que está fechado até hoje. Tem um cemitério na frente, cemitério de muçulmanos. Os judeus nunca vão pisar ali. Por quê? Porque está preparado para o dia da vinda de Cristo Jesus, em glória, nas nuvens. E aí ele descerá, voltará para os judeus, restabelecerá. O trono já vai estar restabelecido, ou melhor, o templo já estará erguido e ele estabelecerá seu trono por 1000 anos. E depois, novos céus e uma nova terra. Por isso que essa guerra, sempre, desde quando você se conhece por gente, você percebe que os inimigos tentam atacar Israel, acabar com o Estado de Israel. E nós estamos orando pela paz de Israel, e nós estamos orando, e você viu aí que ontem mesmo Trump anunciou que um cessar-fogo. E é bem verdade que esses acordos, né, a gente crê aí que hoje, ou mais hoje, ou amanhã, de fato, aconteça esse cessar-fogo lá em Israel, e que haja paz novamente em Israel. Lembre-se que paz, essa guerra ela não é boa para ninguém, né? Mas você vê que Israel tem a bênção de Deus. Tudo que Israel faz, Israel é mais efetivo, né? Porque Israel, Deus guarda. Isso não é de hoje, é ao longo da história, você sempre viu isso. O fato é que ele veio para os seus, e agora nós fomos inseridos. Nós, gentios, fomos inseridos. Paulo está dizendo aos Efésios: irmãos, vocês que eram gentios agora não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos da família, vocês são membros da família de Deus, concidadãos dos santos. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aleluia! A cruz destruiu a inimizade entre os judeus e entre os gentios, entre aqueles que eram da aliança e aqueles que não eram da aliança. Nós não éramos da aliança, mas em Cristo convergiu, nós somos convergidos em Cristo à aliança. Cristo uniu aquilo que a lei separava. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia. Nós estamos sendo edificados em Cristo para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Por essa razão, 3. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha Paulo preso por causa de Cristo. Eu oro por vocês, os gentios. Irmão, se você estivesse preso, o que você ia estar fazendo? Escrevendo carta para os irmãos? Eu ia estar cavando um buraco tentando fugir. É o que a maioria faz? É isso. Ou tentando conseguir um celular para dar golpe. É isso que os caras fazem. Mas Paulo não. Paulo, ele está orando, prisioneiro, e escrevendo carta às igrejas, supervisionando as igrejas. Imagina, um pastor preso, enviando carta e os irmãos tudo se alegrando, mas preso por causa de Cristo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi, resumidamente, ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Tornei-me ministro desse Evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a força do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Lembra que inicialmente Paulo, quando ele escreve
se não trai memória aos Coríntios, ele fala que eu sou menor dos apóstolos. Lembra-se disso? Agora Paulo já diz outra coisa. Ele diz, eu sou menor, em Efésios, ele diz, eu sou menor de todos os santos. Primeiro ele está se comparando com os apóstolos. Ele está dizendo, olha a humildade dele. Ele é o maior. Ele é o que mais fez, mais serviu, que mais teve revelação, profundidade. Isso é Paulo. Mas ele, quando se compara, ele percebe e diz, olha, eu sou menor dos apóstolos. Passa um tempo e Paulo agora escreve, diz, eu sou o menor de todos os santos, de todos os irmãos, eu sou o menor. Eu sou menor de todos os santos. Foi-me dada essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. E esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas foi mantido oculto, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, aleluia, isso aqui é profundo demais, irmão, você precisa anotar aí. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Quem é que vai revelar a multiforme sabedoria de Deus? A igreja. Como que é revelada a multiforme sabedoria de Deus? Por meio da igreja. Por isso que essa coisa de alguém viver sozinho, dizendo que é membro do corpo de Cristo e que a igreja não é. Porque a multiforme sabedoria, graça de Deus se revela por meio do seu corpo, que é a igreja. Quem consegue expressar quem Cristo é a igreja. É a igreja. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Meu Deus do céu. Por isso que principados e potestades não podem resistir, não podem destruir a igreja. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. 11. De acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, 12. Por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Lembra-se disso? Paulo está dizendo que toda a família recebe o nome de Deus. Toda família. Aí, quando você olha para todas as famílias que tem aí na terra, você acha que toda a família recebe o nome de Deus? Não. Qual é o problema, então? Paulo está dizendo que toda a família, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É que nem tudo aquilo que a gente chama de família é família, então tem um monte de parente. Família é aqueles que nascem em Cristo Jesus. Só é a família aquilo que é nascido do Espírito. Aquilo que é nascido da carne é parente. Parente é no aparente visível, é no tangível, é na obrigação, um vínculo de obrigação. Mas família é aquilo que é nascido do Espírito, não é obrigatório. Por isso que Paulo está dizendo que quem é família recebe o nome de Cristo, o nome daquele que se doa, daquele que renuncia, daquele que não é obrigado a morrer por ninguém, mas aquele que se faz irmão, se faz servo. Toda a família, aquilo que é a família, nascido do Espírito, recebe o nome de Cristo. 16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura. Meu Deus, alicerçados no amor. Assim vocês perceberão, Efésios, irmãos, com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 4, Paulo diz assim, como prisioneiros do Senhor. Eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão. Olha Paulo escrevendo aos Efésios, irmãos, vivam de maneira digna ao chamado que vocês receberam. Essa é uma instrução para cada um de nós, irmãos.
viva, você e eu, devemos viver de maneira digna ao chamado que a gente recebeu. Como? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Já falei sobre isso, né? Mas não custa lembrar. Suportar é ser suporte, irmão. Não é não aguentar mais, mas tá aguentando mais um pouco. Por muitas vezes, né? A maneira que a gente foi ensinado, o nosso português às vezes tem é pobre de significado, né? A gente não suporto mais, né? Como se isso fosse, não tenho mais paciência com isso. Paulo está dizendo assim, olha, suporte uns aos outros com amor. É o quê? Seja suporte. Seja um suporte. Para que alguém que não consegue enxergar, seja o suporte para que ele suba aos seus ombros e consiga ver aquilo que você está vendo. É ser suporte. É ser uma plataforma para que alguém, sob a sua revelação, talvez consiga enxergar também, ser suporte. Paulo diz, irmãos, como prisioneiros do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna ao chamado que vocês receberam. Sejam suporte uns aos outros, em amor, com humildade, mansidão, paciência. Façam todo o esforço, irmão, tem esforço aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmão, unidade no Espírito, Paulo está dizendo, tem que ter esforço. Façam todo o esforço. O que é? O esforço de orar junto, o esforço de jejuar junto, o esforço de vocês reunirem, de estarem em comunhão. Tem esforço para que isso aconteça ou não tem? Tem. Tem que estar constantemente, nós temos esforçando para manter os vínculos da paz. Alguém pode mutar o... Aí, grato, Emerson. Paulo está dizendo, vocês precisam fazer esforço. Se esforcem para manter os vínculos da paz. Assim como uma casa, se não tiver um esforço, se não tiver um cuidado para manter vínculos, a gente tem que esforçar para manter uma mesa, unidade numa mesa. Porque senão, é questão de uma semana, tem um comendo no quarto, outro na frente de um computador, outro na frente de uma tela de celular, o outro nem come. E sabe quanto que tem em família? Não tem nunca. Que cada um é por si. E a mesa nunca é valorizada. Portanto, assim como dentro de uma família, né, esforcem para manter os vínculos. Esforcem, tem negações, todo mundo para o que está fazendo. Por quê? Porque agora a prioridade nós estarmos em torno da mesa. E aí você já aprendemos que mesa não é para comer, mesa é para relacionar. E se fosse assim, se fosse para comer, eu dar um coxo para nós. Os animais comem até num coxo. Mas não relacionam entre si. Embora instintivamente andam muitos em grupo. Eu e você fomos feitos para relacionar. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, eu peço que vocês vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam. Se vocês vão ser corpo de Cristo, família de Deus, esforcem-se para viver dessa forma. Por isso, irmãos, que nós, dentro de nós, a gente precisa exortar quem é displicente com a nossa unidade. Paulo está dizendo que é para se esforçar. Sabe aquela pessoa que diz, eu não quero ir, eu não vou. A pessoa nunca gosta de ir, nunca gosta de estar nas coisas. E muitas vezes parece que a gente está suplicando, parece que a gente tem que estar assim, fazendo malabarismo para chamar atenção e entreter e dizer o que vai ter ainda. Não, mas vai ser importante, a gente vai fazer um filminho, a gente vai fazer até um churrasco, a gente vai fazer um bolo de laranja. Como se fosse atrair pelo estômago, porque às vezes é tão inocente que só vai pela comida. Nós estamos aceitando, nós também chegamos a Jesus pelos benefícios. A gente vai ser paciente. A gente chegou também para arrumar o casamento, para as finanças que estavam arrebentadas, a gente também. O filho pródigo, ele vem porque falta comida, não porque está com saudade do pai. Ok, então a gente, assim como Deus foi paciente conosco, a gente também é humilde para ser paciente com alguns. Mas não deixamos de falar. Não deixamos de exortar. Dizer, irmão, por favor. Por isso que eu fico, às vezes, por isso a gente suporta, a gente é esse suporte mesmo para ser uma revelação e a gente tem paciência com alguns irmãos. Porque às vezes, comunhão nossa fica se medindo o preço.
da comida. Irmão, não, se não é do jeito que a gente compra, a pessoa vai almoçar domingo sozinho, gasta 2, 3 vezes mais. Não é o preço das coisas. A gente faz um jantar de um bem casado, essas coisas. Irmão, é o mínimo do mínimo. E se a gente colocar mesmo, cobrar, sabe o que é o evangelho? É lindo demais, né? Porque o evangelho, Deus é muito rico para querer cobrar alguma coisa. E nós é muito pobre para achar que a gente consegue pagar alguma coisa de Deus também. Por isso, que a gente rateia custo. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que a motivação é o que vai ter de comida. Irmão, então procura um restaurante. Porque quando o nosso ambiente ele for menor do que a comida que a gente vai ter, é porque a gente virou um restaurante. E embora todas as reuniões que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente zela para oferecer o melhor. Eu acho que o reino do céu é assim também. Amém? Mas não percamos de discernir isso que Paulo está dizendo, irmão. Se esforcem. Às vezes a gente tem que o quê? Apresentar um cardápio para alguém se motivar a estar junto conosco, é porque não discerniu quem nós somos. Se tem que apresentar menu, cardápio e outra coisa, e conferência, imersão, seja lá o que for, apresentar quem vai vir, o pregador que vai vir, né, show. Por quê? Que a igreja esforcem com humildade e mansidão para manter e conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É guardado, a gente, ambiente que guarda, família que guarda, muita gente, irmão, eu tenho falado isso já há alguns anos. Tem casamento que só não se desfez por causa da igreja. É assim a nossa vida. Se deixar a gente sozinho, já tinha bagunçado faz muito tempo. E às vezes a gente, nossa, mas é tanta coisa. Pois é, porque se não fosse tanta coisa, a gente ia ficar no ócio. E no ócio, normalmente a gente vai para a janela, que nem Davi. Que ao invés de estar na guerra, ao invés de estar esforçando para manter os vínculos da paz, está no ócio, olhando pela janela. E achando tudo mais agradável pela janela. Tudo da outra a esposa do outro é mais bonita, as conquistas do outro são melhores, o exército do outro é melhor, a igreja do outro é melhor, tudo é melhor. Porque a gente está no ócio e não está fazendo nada. Porque não se esforça para manter vínculos da paz. A gente precisa discernir as coisas. Paulo está exortando os irmãos, está dizendo, irmãos, unidade, estou falando de unidade. Esforce. Vou falar, mas eu sou paciente, a gente é humilde, assim, paciente, bem paciente. Deus. Para nós desistir mesmo, olha, é difícil. Só se a pessoa desistir de nós, porque a gente é paciente, longânimo, vamos lá. Mas a gente faz de tudo, prepara tudo. A gente prepara um remacamp, um acampamento. A gente prepara um bem casado. É só ir. É só ir. Só ir. E a gente ainda que prepara tudo. E é capaz da pessoa ficar lá e dizer, vamos ver se vai ter alguma coisa boa, vamos ver como é que vai ter a palavra, e vamos ver se vai ter alguma coisa engraçada aí. E daí vai o casal. Ainda os dois estão chateados que estão ali. Inventaram de fazer uma coisa para eles. Não, é desse jeito. Por isso que eu preciso ensinar, tá vendo? Paulo está ensinando, irmão. Às vezes a gente, vamos ver, não gostei. O que você vai fazer em casa, filho? Não, em casa, ia estar no sofá com as pernas em cima do sofá, mexendo no celular. A minha esposa fazer alguma coisa reclamando. Porque o cara não ajuda, porque não faz isso. E ia deixar... Irmão, sabe uma coisa? Se não é a vida da igreja, guardando, orientando, e às vezes sendo um impulso, vou falar, os últimos anos que nós temos um tempo específico com nossas esposas, aqui eu estou falando para os casados agora aqui, de sair, de fazer alguma coisa, de um tempo ali, de fazer alguma brincadeira. Irmão, talvez a brincadeira que nós fizemos bem casado foi a única que você fez ou nunca fez. Vamos lá, vou ser sincero. Tá entendendo? E se a gente não discerne que isso nos guarda, que isso é espiritual, é isso aí. É isso, Bruno. Aleluia. É para isso mesmo. E essa é a instrução de Paulo.
Por isso que a gente precisa dar valor para a nossa unidade. Irmãos, tem uma coisa que nós valorizamos na nossa unidade. É um esforço para manter vínculos da paz. Eu estou dando a ênfase aqui porque Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo está dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmão, no mínimo, e para quem não promove as coisas, no mínimo, a presença. No mínimo, é o mínimo. Quando aparece alguma coisa assim, por isso que eu fiquei muito incomodado com os planners que a gente fez no início do ano. Esse que faz coisa nova direitinho, tem plano até hoje. Irmão, com todo amor, carinho a gente faz, planeja coisa. Tudo bonitinho para a pessoa ter aí investe em tanta outra coisa. E assim, repassando o custo, um pouquinho mais, uma margenzinha, alguma coisa. Meu Deus. Olha aí, eu também não vivi um dia tão especial como bem casados, tá vendo? Glória a Deus, Anderley. Tá vendo? Tá vendo aqui o testemunho? É isso que nós estamos falando. Mas agora, se a gente não esforça para manter os vínculos da paz, sempre tem desculpa, sempre tem um problema para a gente não ir. Irmãos, isso é espiritual. A nossa unidade, a gente precisa discernir que o diabo, assim como que foi no encontro? Como que é no encontro quando a gente convida alguém, todo o desafio que é para o encontrista chegar lá no encontro. Você lembra disso? Você acha que é só para o encontro, que depois que foi no encontro, que avisa, agora não deu, isso aí eu perdi. Isso aí já é de Deus mesmo, não tem mais o que fazer. Você acha que é assim? Não. É para um bem casados, é para um GC, é para reunião, é para um culto de quarta-feira, é para todo o ambiente que nós vamos viver unidade. E a gente precisa discernir esse tipo de coisa, dar valor para isso. Por isso que, no mínimo, alguém, por exemplo, né, tem um lá que está abrindo a casa, tem outro lá que está levando uma palavra, outro que está cuidando. No mínimo, nossa presença, irmãos que fazem um preparo, um lanche, coisa, mas prioritariamente a nossa unidade. Não deveria ser isso, mas até é só gostoso de ir. Se fosse só para comer, já é maravilhoso. Porque qual é o casal que você visita pela manhã e tem um café que tem nos nossos GC? Não tem. Não tem. Vai 6 horas da manhã, não. Primeiro que já estão dormindo. Nem te atende. E marca. E você não chega com... Primeiro que você já não vai. E se você for, não vão te atender. E o terceiro é capaz de... Outra. Existe uma cultura nossa da região metropolitana e cidade grande, que eu sei, ok. Mas o evangelho é essa contracultura também, né? Mas a cultura do quê? Primeiro, se você vai tomar café com alguém, claro, pela vida muito dinâmica, é tudo em cafeteria. É difícil alguém receber em casa. É ou não é? É difícil você receber alguém em casa. Por conta de deslocamento, eu entendo, várias justificativas. Pois é, irmãos, mas também a gente precisa entender que isso também é espiritual, porque cada vez mais a vida, ela é vivida de forma sectária. Você consegue viver muitos anos sem relacionar com ninguém. E por isso tem um monte de gente morrendo. Solidão, depressão, enfiado em medicamento. Entendeu? Por isso. Porque não relaciona e não faz esforço para relacionar. A gente vive em um apartamento, não conhece o vizinho da frente. Você percebe? E tá tudo bem. Como é que é no interior? Primeiro que toda a vida falta 1 quilo de sal e 1 quilo de arroz. Daí você tem que ir lá e pedir um sal e arroz pro vizinho. E aí você fica em dívida e depois vai lá e pede ovo. E ainda mais que o preço tá o ovo. Então você já tá pedindo a galinha. Quem tem as 4 galinhas já tá rico. Você percebe? E aí tem relacionamento. Às vezes a necessidade provoca a relação. Você percebe? E precisou de um ovo, precisou de uma margarina e de 1 quilo de arroz. Vai lá e aí inicia uma relação. Mas quando existe autossuficiência, não precisa de relação. Porque o dinheiro resolve, né? Faz o cara sair lá do mercado, não sei das quantas, pegar, trazer ali de Uber, moto e te entregar na tua casa. E tu não precisa de ninguém para viver. Tá percebendo? E isso a gente precisa entender que é espiritual. E cada vez mais, os vínculos de unidade são desprezados. As pessoas conseguem viver muito tempo. De forma sectária. E Paulo está dizendo, irmãos, com humildade, mansidão, paciência, suporte, sejam suporte uns para os outros e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Isso é espiritual.
Quando existe autossuficiência, não existe relação. É isso. Não existe. Eu, por mim mesmo, sou autossuficiente, não preciso de ninguém, consigo resolver com dinheiro, para não passar o constrangimento de me submeter a uma relação. Interessante, né? Que nós não gostamos de nos humilhar para precisar de um irmão. Mas Cristo tinha tudo. Só não tinha uma coisa. Cristo tinha pai, mas não tinha irmão. Nós não gostamos de sofrer humilhação para não precisar de relação. Mas ele se humilhou para ter irmãos. Tem em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E se humilhou para ter irmão. Ele tinha tudo. Tinha um pai. E ele, sendo Deus, se humilhou para poder nos chamar de irmãos. E nós, muitas vezes, queremos ser autossuficientes para não precisar do quê? De irmão. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. É no Espírito. É concordar com as coisas. O tempo inteiro estar ali para somar, para concordar, sabe? Não ser aquela pessoa... Irmãos, eu uso esse exemplo. Quando a gente vai numa mesa, sabe, com pessoas novas, às vezes eventos, alguma coisa, e você chega ali naquela mesa, não conhece ninguém, fica ali em silêncio. E para algumas pessoas está tudo bem. Eu fico ali quieto, não olho para o lado, não falo nada. Eu me incomodo demais com isso. Eu já quero propor um ambiente, já quero... Porque o final, o fim, é que aquelas pessoas de alguma forma ficam assim, Senhor, de alguma forma o Senhor colocou aqui para que elas se sintam amadas, para que o Senhor toque no coração delas, tudo, já estou vendo, sim, para que o amor de Deus chegue na vida delas. Não sei se já é crente, se não é já crente, se não é crente, já vamos falar do amor de Deus, fala o tempo inteiro. E aí, obviamente, isso está no coração, para manter vínculo, para ter unidade, para ter alegria, para compartilhar, para saber. É isso. Paulo está dizendo, há um só corpo, um só espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Os dons foram dados na medida que Cristo quis. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, olha os dons agora. Irmãos, mantenham a unidade, os vínculos da paz. Porque ele deu uns para apóstolos. Então, sempre lembrando. Ah, pastor, Deus deu dons aos homens? Sim, mas prioritariamente lembre de uma coisa. Fomos nós que fomos dados aos dons. Porque não é o dom por nosso serviço, mas é nós a serviço do dom. Então, Paulo diz, ele designou, ele deu uns para apóstolos, outros para o dom de profeta, outros para o dom de evangelista, outro para pastores, outros para mestres. Com o fim, qual a finalidade disso tudo? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que Deus deu você a dons? Para que você use esses dons com vista à edificação do corpo de Cristo. Tudo é para que a igreja seja edificada, nossas relações sejam edificadas, Cristo seja visto através da nossa vida. É isso, nós somos cristãos, nós somos povo de Deus. Esse é o nosso chamado, Paulo está dizendo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé
qual é o resultado da edificação da igreja? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Quantos desejam isso? Chegar à plenitude de Cristo? Isso só acontece por meio do corpo de Cristo. Só acontece nós vivendo vínculos da paz, vínculos de unidade. Só através de mansidão, humildade, esforçando para manter vínculos da paz, vivendo agora, submetendo uns aos outros e servindo ao dom ao qual nos foi dado. E nós fomos dados, servindo. Edificando a igreja, e aí? Quanto mais você relaciona, mais você libera dom, mais dons são liberados sobre você, e nós vamos nesse apacentamento, nós vamos agora sendo aperfeiçoados de tal forma que chegaremos à plenitude de Cristo Jesus. Você percebe? Irmão, isso não é historinha, não. O meu desejo é crescer em sabedoria, em entendimento, discernimento, discernir, assim como Jesus. É isso que Paulo está falando. Nós chegamos à plenitude de Cristo. Irmão, plenitude de Cristo. É discernir, é ser sábio como Cristo é. É tomar decisões como Cristo. Ser sensato como Cristo, maduro como Cristo. Ele designou apóstolos, profetas, tudo isso para quê? Para que o corpo seja edificado e todos atinjam a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças. Por que como criança? Porque criança só vive para os seus próprios interesses. Criança, se não dá a bala que ela quer ao meio-dia, fica incomodada e começa a chorar. Mas meio-dia não é hora de bala. E a Paulo está dizendo, irmãos, a gente precisa deixar de ser criança, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Criança é facilmente persuadida. Criança é facilmente persuadida. Então nós, muitas vezes, porque aparece isso aqui, a gente vai para o lado de lá, porque falaram isso aqui, eu já saio daqui, porque aconteceu isso aqui, eu já saio. Meu Deus, é todo vento de doutrina, qualquer coisa que fala, qualquer coisa que ouve, já não discerne. Quando é muito imaturo mesmo, o que a gente faz com a criança? A criança está ali chorando por causa de uma coisa, a gente já oferece outro só para distrair, e ela já muda, e já distrai. Ela não tem capacidade de perceber. Paulo está dizendo, irmão, não sejam como crianças. E basta uma coisinha, Satanás, a gente está aqui focadinho, daqui o Satanás já pega, só apresenta uns pirulitos, umas luzinhas que piscam aqui, a gente já, pronto, já está entretido. E Paulo está dizendo, irmãos, o propósito é que deixemos de ser como criança. Irmão, qual é o propósito da sua vida? Bom, é deixar de ser criança. Por isso, né? Já pensou qual é o alvo desse ano? Deixar de ser imaturo. É o que Paulo está dizendo. O propósito, irmão, propósito não é meta. É muito mais profundo, né? Porque se é meta é uma coisa. Meu alvo, se bem que meta e alvo são coisas diferentes também, né? O alvo é sempre maior que nós, né? Meta é uma coisa atingível, mas sempre que é alvo, o alvo é igual sonho, né? Ele é maior. Irmão, se o seu sonho você consegue realizar sem Deus, isso é uma meta, tá? Alvo, sonho é sempre que vai para além da sua capacidade. Você precisa da intervenção divina. Só que Paulo está dizendo que é para além de meta e de sonho. Isso aqui é propósito. Quem de nós responderia isso? Qual é o propósito da sua vida? Paulo diz, irmão, um propósito da minha vida é deixar de ser criança. Deixar de ser levado de um lado para o outro pelas ondas ou jogado para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Olha que loucura. Pergunta aí, irmão, qual é o propósito da tua vida? Não, eu deixar porque é o seguinte, já me distraí com uma meia dúzia de relacionamento, já me distraí com um monte de ofertas de emprego, já me distraí com um monte de coisas de questões espirituais, de igreja, de religiões, já me distraí com tanto de coisa, já com cursos, com tanta coisa que eu já iniciei e não terminei, ou
ou foi um atraso na minha vida, eu vivi distrações. E eu agora decidi em Cristo. Recomendação de Paulo. Qual é o meu propósito? Eu quero deixar de ser criança. Porque existe uma vocação a qual eu fui chamado. Existe algo, existe um plano. Irmãos, Deus tem, bem sei os planos que tem a seu respeito. Sabe o que é plano, irmão? Plano tem início, meio e fim. É um plano. Projeto, às vezes, é no meio do plano. Às vezes a gente quer fazer projeto, mas Deus tem um plano. A gente vive fazendo projeto, mas Deus tem um plano. Plano, quando é plano, tem estratégia. Quando é plano, tem tempos. Quando é plano, é cada etapa. Quando é um plano, é plano de obra. É plano de obra. O pessoal da construção aí vai dizer, mas por que adianta vir agora aqui com a tinta? O cara lá, tipo, o pintor lá. Tá, cara, mas a gente está fazendo a fundação ainda. O que tu tá fazendo aqui? Não, eu vim pintar as paredes, mas não tem nem parede, filho. Tá entendendo? Não faz sentido. E às vezes a gente é assim. O que tá fazendo? Não, já tô comprando carro. Mas que carro? Mas tu não tem um plano? Não, mas é que aqui surgiu uma oportunidade. Mas, filho, tu tá comprando carro, mas tu não tem carteira, filho. Outra coisa, tu não disse que tu primeiro ia pegar, não é um plano, tua família, tua casa, não sei o quê, apartamento, não sei o quê, ou uma casa. Aí tu já vai bagunçar as coisas de ordem. É porque não tem plano, é que é projeto. Daí projeto tem projeto de ocasião, tem meta, entendeu? Aí a coisa é bagunçada. Mas Deus diz, bem sei os planos que tenho a seu respeito. Plano. Deus tem plano. E quem vive, quem não discerne o propósito e não amadurece, vive de projeto e não segue o plano. Paulo está dizendo, o propósito é que deixemos de ser como criança, irmãos. Que o desejo de Deus, aleluia. Nós estamos crescendo em Deus para deixar de viver projeto e passar a viver o plano. Aleluia. O propósito é que deixemos de ser como criança, levado para um lado, de um lado para o outro, pelas ondas jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Antes, 15, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Cresçamos naquele que é a cabeça. Cristo, cresçamos em Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Mano, mas peraí. Paulo estava falando para quem? Para os Efésios. Os Efésios eram o quê? Gentios. Vários gentios. Ele está dizendo, mas vocês não são mais agora. Vocês são filhos. Então não vivam como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Irmão, você não é mais do mundo. Pastor, mas nós estamos no mundo. Verdade, nós estamos no mundo. O exemplo é um barco no oceano, no mar. Nós estamos no mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. Simples quanto isso. Você percebe? A gente está no mar. Mas no momento que o mar entrar no barco, fundou tudo. Portanto, nós estamos no mundo, mas a nossa cultura não é do mundo. A gente não relaciona como o mundo relaciona. As nossas motivações não são iguais às do mundo, porque se são, irmão, nós estamos na imaturidade, nós estamos como crianças levados por um vento, todo vento de doutrina. Eles estão obscurecidos no entendimento. 18. Eles têm inutilidade nos seus pensamentos, pensamentos inúteis. Estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Eles são muito soberbos para ouvir, para ter que pedir ajuda, pedir vida em conselho. São muito soberbos para isso. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
Irmãos, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Tira a capa, tira a velha roupagem, a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, a velha maneira de proceder na sua casa, a velha maneira de tratar com dinheiro, a velha maneira de buscar ter sucesso na vida. Dispam-se do velho homem. A velha maneira de relacionar. A pessoa converte, mas mantém a mesma forma que ela fazia antes, as maracutaias que ela fazia antes. A forma que ela era independente, achava que tinha que ir atrás do seu dinheiro, atrás das suas coisas, e fazer por si só, por fazer sozinho, viver sozinho. Não é mais assim. Paulo está dizendo, irmãos, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Tá vendo? Acabei de dizer isso. Desejos enganosos. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Irmão, justificação e santidade. Justiça dada por Cristo, santidade, ser separado para Ele. Provenientes da verdade. 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Tá vendo? Existe santificação, está relacionada à verdade. Isso é verdadeiro. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, tá um dia desafiador, tá ali quase que um dragão cuspindo fogo, ok? Mas assim, não durma enquanto não resolver a situação. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar demais. O poder da palavra. A palavra torpe não é só palavrão, não. É palavra inútil, é palavra insensata, palavra tola. Sabe? Às vezes a gente não, sabe, tá declarando coisa, tá afirmando doença, tá afirmando pobreza, tá dizendo, ai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Mas Paulo fala que a gente é enriquecido. Ah, é que é brincadeirinha do apóstolo Paulo, né? Não tinha o que fazer, fala umas bobagens para nós ficar repetindo depois. Você percebe, irmão? Isso não é a verdade. A verdade do evangelho é que nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Ah, ok, mas eu não tenho mesmo. Não, você tem. Você não está na posse disso, mas você precisa declarar para que isso seja traduzido à realidade. Você percebe? Porque senão o tempo inteiro a gente está concordando com o fato, mas não com a verdade. Uma coisa é o fato. Pode ser fato que você não esteja na posse do dinheiro agora, mas a verdade é que você foi enriquecido em todas as coisas em Cristo Jesus. A verdade é que você é próspero, é bendito, que não faltará recurso, que você terá em abundância. O fato, um diagnóstico pode ser um fato, mas não é a verdade. A verdade é que eu e você fomos curados em Cristo Jesus. Declare a verdade, se aproprie da verdade. Não saia a palavra torpe da vossa boca. Com olhos espirituais. É isso, Karen. A gente precisa declarar, a gente precisa ver isso e agora romper pela fé. Nenhuma palavra torpe sairá da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Irmãos, às vezes tem, oh Deus, algumas piadas assim que elas são cheias de conotação imoral. Sabe? Às vezes até piadas e brincadeiras e situações assim que elas são constrangedoras. Eu já falei para você uma situação que aí eu precisei firmar assim para constranger. Eu constrangi a pessoa, ficou constrangido. A pessoa tem a petulância de falar isso na frente da minha esposa, nem sabe quem eu sou. Um dia chegou no meu comércio, meu negócio, e aí chegou, era uma parente minha, apresentou o namorado. Aí o namorado, ele estava sentando ali, eu disse, sejam bem-vindos e tal. Aí ela disse, olha, esse é meu namorado. Eu disse, prazer. Ele disse, com prazer é mais caro. Olha só a petulância. Você percebe esse tipo de coisa? Aí eu me fiz de tolo, me fiz de ignorante. Eu disse, eu não entendi. Aí ele já começou, não, com prazer é mais caro. Eu disse, eu não entendi. Pode ser mais específico? Aí ele percebeu que aí eu posicionei. E aí ela já pegou e disse, para com isso, eles não gostam disso, não gostam disso, para não sei o quê. Eu disse, não, é porque eu não entendi o que ele quis dizer. E aí fechei a cara mesmo, fiz cara de quem não gostou mesmo, e falei. Ele ficou constrangido. Aí pegou, sentou, ela disse, não, para, não é nada, esquece. Aí eu peguei e continuei fazendo. Sabe? E às vezes isso se torna muito comum, às vezes o seu ambiente de trabalho, nosso ambiente de trabalho, sabe, o mundo, eu sei, a gente tá no mundo, então é muito fácil, sabe, que a palavra diz que nós devemos lavar os pés com a água da palavra. Olha o que é isso. É que assim, irmãos, nós caminhamos pelo mundo, e quando a gente caminha, você tá com os pés descalço, tá de chinelo, a poeira, sabe aquela coisa que você passa o dia inteiro, é igual você ir no centro de Porto Alegre, pode ser centro de qualquer coisa, né? Mas assim, ir no centro de Porto Alegre, você chega em casa, parece que você tem que tomar um banho, e parece que algo impregnou. Você já percebeu isso? Existe uma poeira do mundo, quando a gente relaciona com o mundo, existe uma poeira do mundo, que parece que impregna em nós, tem que tomar um banho, e nós somos lavados pela palavra da verdade. Você tá percebendo? E às vezes essa poeira fica em nós, a gente tá se sentindo sujo, não é porque a gente não é justo, a gente é. Não é porque a gente não é santo, a gente é. Mas às vezes a poeira do mundo está impregnada em nós. E aí é uma palavra, ou é um palavrão, ou é uma piada. Sabe, você ouve o dia inteiro ouvindo. Eu sei. Por isso que é tão desafiador, às vezes, uma quarta-feira nós lá, a Ele a Glória, mas há pouco tempo nós estava escutando que não vale nada, mas eu gosto de você. Se percebe? É a poeira do mundo. Imoralidade, vai ouvindo. Sabe, ambiente de trabalho, às vezes os amigos só falam, vamos lá, conversas, homens, vamos só pensa uma coisa, a mente só pensa uma coisa, só vê uma coisa, só isso. E aí essas piadas o tempo inteiro, parece que você tem que estar fugindo o tempo inteiro. Pois é, você precisa se lavar da palavra, e muitas vezes isso se torna nossa cultura. É um palavrão que escapa aqui, é uma palavra obscena, é uma brincadeira com duplo sentido. Não digo que a gente não deve ter espontaneidade, percebo muito isso no curso, mas posicionado tenho percebido uma transformação no ambiente para a honra e glória do Senhor. É isso. A gente não é inconsequente, não é estúpido com as pessoas, mas assim, as pessoas ao menos, olha, irmãos, que elas não celebrem você, mas que elas respeitem aquilo que você carrega. Entendeu? Não vim para ser celebrado, mas seja contente se você for respeitado. Porque isso vale mais. Mais do que as pessoas que celebram aquilo que você concorda, vale mais aqueles que respeitam aquilo que eles discordam. O respeito de quem discorda vale mais a celebração, mais que a celebração daquele que concorda. Sabe? Viva dessa forma. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, vivem em amor como Cristo nos amou e entregou por nós como oferta de sacrifício, aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual.
Então, você vivia em contexto assim, você precisa corrigir, transformar a mente. A palavra está lavando você, está lavando nossa vida. De nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem esperança no reino de Cristo e de Deus. Não vai herdar o reino. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes, é interessante, né? Nem é para se associar com esse tipo de gente. Mas olha só, eu quero ganhar um mundo para Cristo. Pois é, mas você não ganhou nem o seu vizinho. Aí eles estão te ganhando. Quanto esse discurso, irmãos? Quantas vezes? Que eu quero ganhar. Beleza, mas vai lá, tá você. Eles em pouco tempo é o quê? Eles cantando que Deus me ama ou você cantando a música dele? Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem piada indecente que não são apropriada, mas em vez disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, portanto não se associem com eles. 8. Porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Aleluia. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos. Pastor, como que a gente se enche do Espírito? Como que é se encher do Espírito? Está aqui. Não se embriaguem com vinho. Ou seja, vinho aponta para tudo aquilo que é alegria natural. Não é embriaguez, achando que um monte de coisa que o mundo oferece, isso aí é coisa que vai satisfazer a vida. Não é isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, olha só, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Tá vendo? Sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Irmãos, os nossos dias são muito desafiadores para... A gente precisa ser espiritual. Se isso não for entendido à maneira e à luz da revelação da palavra, fica tudo muito complexo, né? Porque normalmente a gente carrega o quê? A gente carrega o fato, a gente carrega a maneira com que o mundo vive. E o mundo vive uma bagunça. E aí, ok, é uma sociedade que o homem não se coloca no seu lugar, na sua posição, e usa a mulher como um objeto, massivamente tem mais homens do que, ou melhor, em grande parte, tem mais homens do que mulher, então
acaba que os homens são mais disputados do que as mulheres, e aí, por conta disso, as mulheres acabam se sujeitando a um monte de coisa, só que aí, por conta disso, os homens usam isso como benefício e não amam as mulheres, como Cristo ama a igreja, e aí tem um monte de bagunça, e aí tudo se torna muito desafiador, porque se pega o parâmetro do erro. Ah, mas olha só, diz para sujeitar o homem, mas olha o que o homem faz com a mulher. Bom, os homens do mundo, não os nascidos de novo. Mas Paulo está dizendo que as esposas devem se sujeitar ao marido, como ao Senhor. E aí é interessante, né? Porque realmente nós vivemos uma geração e aí algumas décadas com a decadência dessa virilidade masculina. Eu não estou falando aqui de ser bruto, o homem na sua brutalidade, estou falando do homem na sua virtude, que às vezes a brutalidade esconde a falta de virtude, muitas vezes a força, ela maquia o entendimento e o conhecimento. Então, muitas vezes a aparência da força, ela maquia a fraqueza de entendimento. Virtude, homem com virtude, é aquele que carrega o quê? A palavra. Aquele que discerne, aquele que também tem dignidade, aquele que trabalha, aquele que é ousado, aquele que carrega essa virilidade masculina mesmo, até de não fazer coisas, não assumir responsabilidades, né? Então, é esse combo da virilidade masculina, da masculinidade. E Paulo está dizendo, olha, mulheres, assim como a igreja se sujeita a Cristo, as mulheres se sujeitam aos maridos. Mas, como a gente vive a partir, ou a gente contempla a partir do erro humano, a gente vai dizer, mas como que eu vou me submeter para um marido tirano como esse? Essa é a primeira coisa. Ou seja, está errado, está errado. Ou como eu vou me submeter se o cara não assume responsabilidade alguma? Aí quer dizer que agora eu vou me submeter e aí eu vou ficar assim, bom. Aí começa o grande desafio das relações, que a ninguém conhecer segundo a carne. Eu vejo, já vi muito isso acontecer também, que mulheres dizem, pastor, meu sonho é que meu marido se converta, mas ele não se converte. Tá, aí o cara é ímpio. Aí passa o tempo, tal, não sei o quê, e sempre a mulher dizendo que o marido é horrível, que o marido é isso, que o marido é aquilo, aquele outro, que ela é a joia do universo, tá bom. E porque o cara não é crente, parece que assim, ela tá em Deus e ele não, tá bom. Aí depois o cara converte. Às vezes leva 5 anos para converter. Ok, lá converte, tal, aleluia. O cara tá cheio de Deus. Quem é que tira o cara da vida da igreja? A mulher. A mulher. Aí depois a gente vai ver mesmo a relação. A mulher, o cara é um anjo, a mulher é um satanás. Por isso que o cara não convertia. Porque se é para ser crente cristão que nem aquela mulher, Deus que livre. Tá que nem aquele outro, né? Se tu fosse minha mulher, se fosse meu marido, eu tocava veneno na tua comida. E ele disse, se tu fosse minha mulher, eu comia. Você vai ver, é o cão, sabe? A mulher, você vai ver, é forte, é tudo do jeito dela. Eu queria que ele fizesse, porque ele não toma a frente, pastor. Mas sim, mas você que veste as calças, não deixa o cara assumir a posição. Quando o cara... É interessante, eu já falei isso outra vez, mas é aquela coisa, ele não tem posição. Pois é, mas aí o cara escolhe tão nem o que comer, pastor. Pois é, mas daí ele escolhe para ir numa pizzaria, você diz que não gosta. Você reclama. Aí você diz que é para ir numa pastelaria, você diz que é simples demais. Você diz que é para comer peixe, porque você não gosta. Você diz que é para comer carne, você não quer. Você diz que é para... que vão só em outro lugar, passear no shopping, você já foi. Meu Deus do céu! Você percebe? Daí o que o cara faz? Não, então deixa essa mulher escolher. Porque o que o homem quer? O homem, na verdade, por isso que ele pergunta, amor, o que tu quer comer? Porque assim, o homem é assim. Ele, se for um frango, se for uma pizza, se for um pastel, tá jóia. Ele só não quer ter a briga, a discussão, o problema. Entendeu? Por isso que ele já pergunta, amor, muitas vezes o que quer. Agora, a mulher que quer que esse homem esteja na posição, deveria dizer, amor, que tu definir, nós estamos juntos. É um pastel, nós estamos no pastel, estamos juntos, e você vai feliz. Se é na pista, aleluia. Se é no
No coco bambu, glória ao Senhor Deus do universo. Se é no Outback, aleluia, coisas maiores estão acontecendo. Se leva para você tomar um café no Paris 6, glória ao Senhor Deus nas alturas. Mas se é para, sabe, comer um cachorro quente da esquina, aleluia também. Muitas vezes a gente percebe, sabe, perceba no espírito aquilo que deve ser celebrado. Irmão, muitas vezes, sabe, você não deve celebrar o cachorro quente, mas quem escolheu que vai comer o cachorro quente. É isso, é mais importante. E isso ajuda no casamento. Isso ajuda na relação. É complexo demais quando a mulher quer que o homem esteja na posição, mas não deixa ele estar. Reclama que o cara não assume, mas quando o cara assume, ele discorda, reclama. Se torna uma perda para um tropeço. O cara estava querendo vestir as calças e ela que está colocando as calças. Não, eu que também decido, porque eu faço, porque eu faço. Os caras, o homem vai querer, não quer essa incomodação. Aí Paulo está dizendo, irmãos, sujeite-se ao seu marido, como a igreja é sujeita a Cristo. Mas, maridos, tem uma coisa para vocês. Cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ah, pastor, é que não adianta, eu não entendo. Mas mulher não é para ser entendida mesmo. Mulher é para ser amada. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas essa é a equação de Paulo. Quando você entender, se você disser, eu entendo a minha mulher. Um dia que você disser, você souber, você entender a sua mulher, eu desconfio que você é homem. Porque só mulher se entende. E às vezes nem ela se entende. E as mulheres aqui me ajudam. É mais ou menos por aí. Não, porque o dia que o homem entender a mulher, ou ele se tornou uma delas, ou alguma coisa estranha aconteceu. Porque tem as mulheres aqui que nem diz que elas falam, nem eu tô me entendendo hoje. Então, porque a mulher é uma coisa para ser amada, não é uma coisa para ser entendida. Ok? É por isso que tem muita coisa que a gente vai fazer, mesmo não entendendo. Né? E esse vai ser o grande desafio. Por isso que a gente é um casal e não um par. Porque par é de coisa igual. Ah, é o meu par. Bom, então vocês são iguais. Daí não dá. Deus não formou um par, Deus formou um casal. São coisas diferentes. Que não é para ser entendido, mas é para ser amado. Que não é para ser entendido, mas é para se submeter. Amém. É profundo, né? Mas eu não vou aprofundar mais, que daqui a pouco vira um bem casado isso aqui. Aleluia. Não é a palavra de Deus, amém? Se deixar isso aqui, bom, falar sobre isso aqui, sobre casamento, a gente fica mais 6 meses aqui, no mínimo. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Tá vendo? O marido vai santificar a esposa pelo lavar da água por meio do quê? Da palavra. Não é do poder, é da palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha. Olha aí, sem mancha. Sem dolo, né? Sem nem ruga. Essa mulher que não está preocupada que esse marido vai abandonar. Não está com ruga de preocupação, não está com mancha porque foi machucada por ele. Nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Santa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. E aí vem a máxima, né? Você investe naquilo que você acredita. Casamento, relacionamento é resultado de plantio. Ah, mas olha só, no começo não era mais assim. Sim, porque deixou de plantar. Se continuar plantando, vai ter a mesma coisa que tinha antes. E olha, irmãos, uma coisa que mulher bonita custa caro, viu? Então é o seguinte, dê jeito. Porque daí o cara não investe e fica reclamando. Ah, mas a outra lá. Sim, mas tem alguém bancando, filho. Grato por me ensinar. Mulher bonita custa caro. Faz umas orações fortes, que Deus puxar um pouco, uns toques, gospel, alguma coisa, sabe? E tal, e é importante, sabe? Ela se sente bem, se sente valorizada. É bem verdade, né? Que precisa ser um tanto de coisa, mas às vezes o homem tá lá. Não, olha só, porque nós vamos ter a nossa casa. E é importante, o carro, e claro, tudo é importante.
Essas coisas todas são importantes. Mas às vezes, tem coisa que é a longo prazo. E coisa que é muito longo prazo, tem que ter compensações a curto prazo. Porque, ok, daí vai chegar lá, um dia que conquistar a casa do sonho, a mulher tá um tribucho. A mulher tá acabada, sabe? Aí, beleza, casa, daí agora não gosta mais nem da mulher. Porque não investiu, entendeu? Daí vai abraçar quem? Vai abraçar a janela? Olha que porta mais linda, vai ficar esfregando a porta, pelo amor de Deus. Sabe? Porque não investiu naquilo que é mais precioso. Sabe? Não, mas é uma questão de entendimento. E o homem é assim, eu sei, eu tô falando com homens aqui também. O homem é assim, é porque a gente gosta de coisa a longo prazo, coisa grande, coisa tanto que deixar a conquista macro. E a gente perde de perceber as coisas pequenas. Por isso que as unhas dela, não, se ela não lixar as unhas, ela vai grudar em você. Então deixa ela lá fazer as unhas dela. Ah, pastor, nós somos em carne. Eu tô vendo as unhas dela nas tuas carnes, né? Se tu não ajudar. Oh, Deus. Vamos lá, que vai virar um bem casado isso aqui. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa. Já li isso. Apresentar sem ruga aqui. Além do mais, tá? Quem ama sua esposa, assim mesmo ama. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. E aqui, irmão, você casou, a sua família não é mais pai e mãe, não. Tá? É sua esposa. Esse negócio de toda a vida na casa de pai, toda a vida na casa de mãe, toda a vida na instrução do pai e da mãe, aqui ó, é o telefone. Ah, casou, mas quem é que conduz aí na família? Ah, ela liga pra mãe. Ele liga pra mãe. Acabou. E por isso que tem muita guerra dentro de muito casamento. Porque quem tá governando lá é a mãe ainda, que não cortou o cordão umbilical ainda. Mas sabe quem tem que cortar o cordão umbilical? É você. Filho que tem que um dia posicionar. Não estou dizendo que é para desonrar, não estou dizendo que é para você ser estúpido ou grosseiro com seu pai e sua mãe. Mas tem um dia, irmão, que é honra, é dignidade, se quer você aceitar a ajuda do seu pai ou da sua mãe. Especialmente quando está no começo. Os pais sempre vão ajudar. Eu acho que é bem-vindo. Mas existe um tempo que não é. Porque às vezes, quem paga a banda escolhe a música. Entendeu? Ajuda, claro, e daí, vamos lá, quando mais precisa? Quando está iniciando. Mas parece que é quando menos a gente pode permitir. É desafiador. É muito tênue. Tem a questão fazendo de puro coração, né? Quer ajudar e tal. Mas às vezes é dignidade. Você diz, não, muito obrigado, eu estou me resolvendo. Você está lá na lasqueira brava, mas é dignidade. Não, muito obrigado, eu estou resolvendo. Mais uma vez, acho que durante a vida, e muitos, sabe, às vezes o pai, o parente, alguém vai ali ajudar, financiar, faz parte, ainda mais na vida desafiadora, como hoje. Qual é o prazer dos avós? Eles já construíram a vida, já criaram os filhos, e às vezes tem um recurso sobrando que deve até investir, aleluia. Mas cuidado, para que isso não seja a moeda de troca do governo da sua casa. E quando for, é uma moeda de troca, isso em tudo, em casa, né, a relação com os filhos, a família, isso lá no emprego, na igreja. Alguém que uma moeda de troca paga isso, paga aquele outro, ok. E aí governa, direciona. Não tem, a pessoa não se submete mais ao governo de Cristo. Não, é o governo de quem paga a banda. Ele deve ter olhos atentos a isso. Não negocie o governo que é de Cristo na sua vida. E na sua casa, tenha cuidado com isso também. Às vezes tem que cortar o cordão umbilical. Porque às vezes é a mãe, às vezes é o pai, e mais uma vez, sempre é na boa intenção. Eles vão dizer, eu não fiz por mal. Pois é, mas tem uma inocência que também é maldade. E você que é pai, você que é mãe, quando os seus filhos casarem, instrui eles até casar. E depois, quando eles vierem pedir conselho para você. Então, o casamento não é feito de palpite, o casamento é feito em conselho. Ok? Então, até casar, você, ok, está direcionando seu filho, sua filha, ok. Mas depois que casou, diz, olha, filho, eu trouxe até aqui. Se você precisar, eu estarei aqui. Mas agora não sou eu que fico tentando ingerir
na sua casa e determinar. Outra coisa, pai e mãe quer, às vezes, mas tem que criar assim, filho, faz isso, faz aquele outro. Ei, você já criou os seus. Agora deixa eu criar da maneira deles. E aí você vai ver que quando você foi uma boa referência e autoridade, os filhos vão perguntar para você como é que fazer. Não é você que tem que ficar dando palpite. Não, não é assim, olha, é sempre o vô, a avó, ou muitas vezes o vô e a avó, eles acham que não vão dar oportunidade da outra pessoa ter os seus desafios, ter as suas percepções, porque o cordão umbilical está ali. Então, você é responsável por isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Ok? Você, mulher que casou, sua mãe não pode ser mais quem governa sua vida. Você, homem que casou, sua família, sua mãe, seu pai, que seja lá quem for, não pode ser mais o governo. Agora é você e a sua esposa. Em Cristo, buscando discernimento em Deus, direção, e aí, ok, aí você vai tomar em conselho, mas não num governo, por conta que carrega parentesco pro seu casamento. Isso destrói casamento. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Então, lembrando, que o que ela mais busca, mais deseja, é se sentir segura e amada. E o que ele mais busca, que um homem que mais agrada o homem. Eu sei que você acha que é cama. Não é não. É respeito. Porque se um homem não se sente respeitado, tudo perde o prazer. O que o homem mais busca é o respeito. Quando você respeita, ele ama. Amém? Filhos, agora vem para os filhos, é para a família inteira. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá vendo? Primeiro mandamento lá com promessa, né? Para que o quê? A fim de que tudo ocorra bem com você e você tenha a vida longa na terra. Quer viver bastante? Honra pai e mãe. Quer viver bastante? Honre pai e mãe. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e com ele não há favoritismo. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Olha as armaduras de Deus. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha, qual é a armadura, irmãos? Armadura espiritual. Pastor, como que eu me revisto para suportar as guerras, as situações do dia a dia, as guerras, as lutas espirituais? Percebe que Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Irmão, a sua luta não é contra seu marido, a sua luta não é contra sua esposa, a sua luta não é contra seus filhos, contra o seu patrão. A nossa luta não é contra a gente. Não é. A sua luta não é com irmãos, com GC, com fulano, com ciclano, não é. Se os nossos olhos estiverem fixados, é porque a gente não discerniu.
Se a gente estiver fixado no outro, a gente não discerniu quem é o nosso inimigo. Paulo está dizendo, a nossa luta, irmão, não é. Uma vez que você é corpo de Cristo, igreja, o diabo o tempo inteiro está querendo minar para colocar-nos uns contra os outros. E a gente precisa discernir isso. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder resistir a essas lutas. E não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Por isso, como que enfrenta? Visto de uma armadura. Que armadura é esta? É armadura espiritual. Como que é? O que eu faço? O que eu me visto, pastor? Paulo está dizendo, permaneçam firmes, 14, cingindo-se com o cinto da verdade. É verdade. Vestindo-se com a couraça da justiça de Cristo. Eu sou justo em Cristo. A justiça de Cristo não é você no centro. É assim que a gente vence. Com a verdade, não com o fato, mas com a verdade. Com a justiça de Cristo, não com a nossa. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho da paz. Não é da guerra, o evangelho da guerra, da discussão, do disse-me-disse. Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Irmão, tem que crer. O escudo, a fé, quando você crê, você se defende dos dados inflamados do inimigo. Está lá o tempo inteiro jogando dardos, flechas inflamadas, para abater seu coração, abater sua fé, deixar você desmotivado. Mas o escudo é da fé. O escudo é aquele que crê, eu creio, eu declaro. Essa é a verdade ao meu respeito, essa palavra de Deus ao meu respeito. E aí você se defende, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete, olha a proteção, o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que espada do Espírito? É a palavra, você precisa carregar a palavra. A palavra é a espada. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Tíquico, o irmão amado e servo fiel do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como estou e o que tenho feito. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã, nós encerramos aqui, hoje. Amanhã eu peço que, Duda, só me confirma aqui, por favor. Amanhã é Filipenses, do capítulo 1, 1 ao 4, e Colossenses, é até Colossenses 2? Só me confirma isso, por favor. Até Colossenses 4, pastor. Até Colossenses 4. Ok. Irmãos, ok. Amanhã, então, normalmente, o nosso devocional, só eu estou definindo uma questão aqui, e pode que eu deixe gravado, tá bom? O devocional, mas ele acontece normalmente, ok? Vai estar aqui meio-dia, normalmente, ou eu ao vivo, ou gravado, tá? Por conta de um compromisso. Então, eu só vou verificar isso aqui, como que vai ser, mas, de qualquer forma, amanhã, normalmente, Filipenses, capítulo 1, até Colossenses, capítulo 4. Amém? Graça e paz, Senhor Jesus, nós te agradecemos. E pedimos a Deus que essa grandeza, essa grandiosa revelação da tua palavra, revelação do Evangelho, ó Deus, ela desça como olhos sobre o nosso coração, encharque a nossa alma, produza, ó Deus, vida no nosso espírito,
Revelação de quem o Senhor é, revelação da igreja, revelação, ó Deus, que os nossos vínculos da paz, os vínculos de unidade precisam ser mantidos regados, revelação de que nós somos membros do mesmo corpo ao qual Cristo é o cabeça, a cabeça desse corpo. Queremos expressar o Senhor, andando, ó Deus, em submissão, submetendo uns aos outros, homens, ó Deus, ao Senhor, mulheres aos homens, em Cristo. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a guardar a unidade no nosso coração, a sermos submissos ao propósito do Senhor. O propósito, ó Deus, de não sermos mais como crianças, levados por todo o vento de doutrina. O propósito, ó Deus, de sermos a tradução de quem o Senhor é. Que o Senhor seja visto, que nós cheguemos à plenitude, à varonilidade de Cristo. Maduros, sensatos, inteiros, puros, santos, justos, profundos, alargados no conhecimento de quem é o Senhor. Declaro sobre a igreja, uma igreja que tem se levantado e o Senhor está edificando. Estamos sendo edificados. É o Senhor que nos edifica. É o Senhor que nos coloca no nosso lugar, por meio da Tua palavra. Ah, Jesus, somos tão felizes. Somos lavados pela Tua palavra. Eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Graça e paz. Uma boa tarde para você. E amanhã, então, ao meio-dia, nos encontramos aqui nessa reta final, né? Estamos aí muito próximo de nós concluirmos a leitura bíblica em 6 meses, amém? Com revelação, o Senhor tem sido bom, dando revelação, profundidade da sua palavra. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você.